paz. Estamos aqui mais uma vez através do canal Renato Flávio, também através do Ministério Cristão Leigo, o MCL, e o programa Palavra de Fé. Hoje, então, portanto, nós estamos com o programa Palavra de Fé e não com o Responder Não Ofende, que também nós temos aqui nesse mesmo canal. E falando de fé, hoje nós estamos com um tema interessante, porque você acredita nesse livro? Você já leu esse livro? Você já deu uma examinada nas Escrituras? Esse livro aqui é a Bíblia. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque esse livro aqui, ele contém, eu creio que, os maiores absurdos que a gente pode ver num livro. Quando eu digo que são os maiores absurdos, porque estes absurdos têm a pretensão de serem verdades. É claro que se você pegar uma ficção, um livro de ficção, você vai encontrar muitos absurdos, mas aqueles lá são apenas ficção e não tem nenhuma pretensão de serem verdades. Agora, o que está escrito nesse livro aqui tem pretensão de ser verdade. Se você acredita nisso, nos absurdos que esse livro traz, resumidamente, a nossa mensagem de hoje vai dizer que ser cristão é acreditar nos maiores absurdos, é acreditar em coisas realmente inacreditáveis. Por que eu digo que ser cristão é acreditar no absurdo? Porque desde Gênesis 1:1, a Bíblia traz coisas absurdas. São coisas absurdas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, não parece tão absurdo, porque criou. Mas o contexto bíblico depois vai nos fazer entender que Deus criou tudo a partir do nada. E aí fica mais complicado, porque criar a partir do nada, como é que eu posso ter o nada como matéria-prima e criar os céus e a terra, criar o universo? Como é que isso é possível? Simples, isso é impossível. E só pode fazer isso alguém que tem condições de realizar o impossível. E é absurdo. A Bíblia é absurda. Ser cristão é um absurdo, porque você tem que crer primeiro que a partir do nada, com a matéria-prima que era o nada, Deus criou tudo. E aí Deus criou tudo, culminando na criação do homem e da mulher. E aí é que a criação começa a ter problemas. Porque vem aí outro absurdo. Deus criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim. No centro do jardim colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá estava também, na árvore, um fruto que o homem não podia comer. Só que o fruto era atraente por si só. A árvore estava no centro do jardim, no meio do jardim. E Deus ainda coloca um tentador, que vai tentar a mulher a comer o fruto. Ele proíbe de comerem, mas dá a eles condição para realizar esse ato e ainda coloca um tentador. Isso não é absurdo? É no mínimo estranho. E aí, como vocês conhecem a história, a mulher cede, depois oferece o fruto ao homem que cede, e aí eles são expulsos do jardim. São expulsos.
historinha louca, que historinha absurda. E para complicar ainda mais, para deixar ainda mais absurdo, esse fato de pegar o fruto e comer, esse ato de desobediência, levou toda a raça humana para o inferno. Esse ato levou toda a raça humana para o inferno. Ao inferno. É outro absurdo. Porque o inferno é um lugar de tormento eterno. O inferno é um lugar de tormento eterno. E o ato de comer o fruto, de desobedecer, expulsou o homem do jardim e ainda condenou toda a descendência do homem ao tormento eterno no inferno. Isso é muito absurdo. E vem outro absurdo agora. E aí está registrado em Gênesis 3,15. Primeiro evangelho da Bíblia, Gênesis 3,15. Onde diz que o descendente da mulher que comeu o fruto, que desobedeceu, que foi expulso, que condenou toda a raça humana ao inferno, que o descendente dela viria para vencer o mal e livrar a raça humana do inferno. Fica meio estranho, meio doido, meio louco, meio absurdo tudo isso. História meio psicodélica. Deus cria o universo, cria o homem à sua imagem e semelhança, dá ao homem um jardim, dá ao homem uma árvore que tem um fruto que o homem não pode comer, dá um tentador, o tentador tenta, o homem cai, é condenado ao inferno e Deus envia alguém para salvar o homem desse inferno. E agora outro absurdo. O enviado de Deus para salvar o homem do inferno é o Filho de Deus. Aí o que vai acontecer agora é que o Filho de Deus vai sofrer todas as agonias do inferno para que eu, que sou, que herdei o pecado, não tenha que sofrer os tormentos do inferno. Olha que absurdo. Deus envia o Filho para sofrer as dores do inferno por mim. Isso não dá para acreditar. Eu acho isso absurdo. E tem mais. Esse que vem para sofrer as agonias do inferno, ele se encarna, assume forma humana, que é, para ele, sendo Deus, humilhante. Pensa só, ele é Deus e ele assume forma humana, que é nada. Isso é humilhante. E nasce no contexto humano de forma humilhante. Isso é inacreditável. Ele sofre, morre, cumpre todas as profecias relacionadas a ele, que é outro absurdo. Ainda está faltando profecia para cumprir, mas a única que falta é a profecia da volta e todo o seu contexto, né? Grande tribulação, as duas testemunhas, o homem da desolação, e tantas outras coisas que estão dentro do contexto da volta de Cristo. E aí vem outro absurdo, que é: ele nasce, assume forma humana, morre, vai ao inferno, sofre todas as dores do inferno no meu lugar, ressuscita,
sobe aos céus, envia um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, promete a sua volta e vai voltar, que é o absurdo, vai voltar. E aí ele que sofreu tudo isso, ele que era justo, que é justo, sem mácula, não há nele dolo, não há nele pecado, ele é perfeito, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí sabe o que ele faz? Além de nos remir, ele ainda advoga a nosso favor. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Ele ainda é nosso advogado. Isso é muito absurdo. As coisas que estão escritas nesse livro são muito absurdas. 10 pragas no Egito, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, maná caindo do céu, nuvem, coluna de fogo, milagres, coisas extraordinárias, carruagem de fogo. Tudo é muito absurdo. Tudo é muito absurdo. Deus cria o homem, coloca no jardim, dá a ele ali um trabalho, cuidar do jardim, dar nome aos animais. Não trabalhava. Não foi por causa do pecado que a gente tem que trabalhar. Deus não nos criou para não trabalhar. Isso é uma lenda. Quando ele criou o homem e colocou no jardim, ele deu uma função ao homem. Só que o homem foi desobediente. E aí, aquele homem que foi desobediente, eu sou raça dele, eu sou descendente dele. E eu tenho comigo o pecado. Só que Deus absurdamente providenciou meios para que eu fosse salvo. Esse aqui é o meu amigo Minduim, meu gatinho. Está doente, né? Então eu coloquei ele aqui em cima hoje, me fazendo companhia aqui, né? Mas e tem outro gato também que é o Martin Luther King, mas ele está passeando por aí. Mas como eu dizia, essa palavra é absurda. Você realmente acredita nisso? Que Deus criou o mundo em 7 dias, criou tudo a partir do nada, que o Mar Vermelho se abriu, que Cristo nasceu, morreu e depois ressuscitou, que nós, os que estivermos vivos, subiremos com Ele transformados, os que estiverem mortos na volta dele ressuscitarão. Isso é absurdo. E se você acredita em todos esses absurdos que estão escritos aqui, e tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem essa palavra, esse livro como regra de fé e prática, se você crê nisso, nós somos irmãos. Porque eu creio nesses absurdos. Porque eu creio num Deus que é Deus de impossíveis. O possível, muitas coisas possíveis, nós podemos fazer. Mas aqui se trata do impossível. Coisas inacreditáveis, que não podem ser realizadas por mãos humanas, mas foram feitas, foram realizadas pelas mãos de Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito. E se você acredita, você é meu irmão. E se você tem Jesus Cristo, esse que absurdamente foi enviado, que é Deus,
que morreu na cruz, que foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, prometeu um Consolador, subiu ao céu e há de voltar. Ah, sim, nós somos irmãos. Somos irmãos em Cristo. Porque eu acredito que isso seja verdade. E o mais maravilhoso de tudo é que a nossa fé está em alguém que realiza feitos irrealizáveis. A nossa fé está em alguém que faz coisas que não podem ser feitas. Ora, ressuscitar alguém que já morreu. Ora, curar feridas ali, na frente, na hora, a ferida ia sumindo, né? O cego passava a enxergar ali na hora. Se você não acredita, eu não posso fazer nada, porque Deus é o autor da fé, eu não sou o autor da fé, eu não posso colocar fé no coração de ninguém, mas eu posso proclamar a minha fé e proclamar que eu creio, que se você crê, nós estamos juntos. E o programa Palavra de Fé é para trazer mensagens de amor, de fé, de esperança, falar realmente desse livro que é verdade, acreditando que ele é verdade, não como uma filosofia, não como uma didática moral apenas, mas sim como um livro de fé e prática. Eu acredito, eu creio que tudo que está escrito aqui, de fato, seja absurdo. Mas ser cristão é crer no absurdo. Porque a fé não é como a ciência. A ciência tem necessidade de provar que as coisas existem. A fé não tem necessidade de provar nada. Porque a fé é justamente o crer sem provas. Outro dia alguém me disse que estava feliz porque alguns cientistas estavam descobrindo algumas evidências arqueológicas da abertura do Mar Vermelho. E eu disse, não faz sentido, para mim não faz sentido nenhum, não tem valor nenhum a ciência provar através da arqueologia que o Mar Vermelho se abriu. Eu creio sem que ninguém me prove. Precisa provar isso para mim. Talvez, né, as pessoas mais céticas, elas precisam de provas, mas o cristão não precisa de provas. Não precisa achar resquícios da Arca de Noé, o cristão acreditar que a Arca de Noé existiu. Nós acreditamos. Então a ciência não precisa gastar tempo e nem dinheiro para provar para um cristão que o que está na Bíblia é verdade. Nós já acreditamos nisso. O nosso trabalho é proclamar essa verdade. Aí nós vamos para João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda que a verdade seja absurda, ela é verdade. E ela liberta. Ainda que a verdade seja absurda, é nessa verdade absurda que nós vamos depositar a nossa fé. E é sobre ela que nós estamos apoiados.
E é sob ela, e é debaixo dela que nós devemos andar no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, graça e paz. E até o próximo programa Palavra de Fé.